A paz, queridos, tudo bem? Estamos começando aí a nossa quarta ministração sobre o reino de Deus e com certeza tem sido algo maravilhoso na tua vida, na tua família, na tua casa. E eu gostaria novamente de te pedir para que você curtisse esse vídeo e comentasse aqui como está sendo esse mover para você, porque além de ser um testemunho maravilhoso para outras pessoas, também vai servir muito para abençoar o canal da sua igreja. E o tema dessa quarta ministração fala sobre a cultura do reino. Nós já vimos sobre o reino governando, nós já vimos sobre um reino atuante e nós já vimos que somos guerreiros e guerreiras de Deus. E a mensagem de hoje está baseada em Mateus capítulo 6, do verso 9 a 10. Mas eu gostaria de abrir com você Romanos capítulo 8, do verso 29 ao 30, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Em 1 João capítulo 4, verso 17 diz: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Se a terra for o seu modelo, então, meu querido, me desculpa, mas você só vai se afundar. Porém, se o céu for o seu modelo, as alturas infinitas te esperam. Qual deve ser a cultura de uma igreja? Primeiro, nós já sabemos que nós fomos feitos para ser reais, ser da realeza. Então a cultura de uma igreja, ela consiste em um ambiente de graça, de honra, que realiza, que eleva, que inspira, que impulsiona as pessoas. Nós antes éramos pedintes para agora nos tornarmos príncipes. A cultura de uma igreja é um ambiente para nós vencermos a orfandade e entendermos sobre maternidade, paternidade e sobre a trindade divina sobre a nossa vida. Você nunca vai poder ajudar os outros se você não souber quem de fato você é. Então, para que eu precise ajudar alguém, eu preciso identificar quem eu sou, eu preciso identificar as minhas fraquezas, curar as minhas fraquezas para então começar a ajudar alguém. E nós, como igreja, precisamos ser como Samuel, que ele encontrava a nobreza nas outras pessoas. E a igreja precisa ser um lugar assim, dentro de uma perspectiva de reino. A graça na cultura do reino não só cura o nosso passado, como também nos lança em um destino divino. E daí nasce a cultura de honra. E nós somos reais. A cultura de honra é uma cultura transformadora. A cultura de honra vai definir os nossos pensamentos sobre liderança, sobre autoridade e sobre disciplina. E o pecado, ele nos tirou de uma herança natural de glória, que está lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Mas nós precisamos gerar um ambiente de liberdade e de reavivamento. E é exatamente no ambiente de avivamento que o sobrenatural de Deus acontece. A chave para tudo isso, reconhecer exatamente quem são as pessoas e dar a elas o que elas merecem. E assim nós vamos receber o presente que elas são em nossas vidas. Então eu preciso identificar quem são as pessoas num contexto igreja e honrar essas pessoas, para que assim Deus também me honre. A honra vai gerar relacionamentos e vai prolongar a sua vida, e a nobreza cresce no solo da honra. Em Mateus capítulo 10, verso 41 diz assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo.
Então o que nós precisamos fazer é reconhecer e discernir o dom, a unção e o que Deus está fazendo através da vida de uma pessoa, para assim nós honrarmos essas pessoas da maneira correta. Assim, nós devemos ter muito cuidado com apelidos. Muitos apelidos foram dados até de forma pejorativa, negativa, diminutiva a uma pessoa. E ela vai representar um peso e um estigma na sua vida. Então, nós precisamos aprender a honrar a nossa liderança, a honrar os nossos profetas, para que nós tenhamos uma vida de reino. A vida flui através de honra. Existe um reino de Deus que tem uma cultura diferente do reino deste mundo, que é um mundo caído, que é um mundo agonizando aí pelo pecado. A cultura do reino, ela vai te trazer vida. A cultura do reino, ela te traz cura, te traz restauração, te traz alegria, te traz paz, te traz esperança, te traz santidade. Jesus veio para estabelecer essa cultura na sua vida, na sua casa. E dele nós temos que receber e aprender esse modelo. Se Deus resolveu trazer o seu reino aqui, é para que nós vivamos elevados já na cultura do céu. A cultura do reino, ela traz um estado de, primeiro, paternidade divina. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 9, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus. A humanidade, ela tem, através das antigas religiões pagãs, uma relação muito hostil entre Deus e o homem. É como se Deus fosse um ser distante, um ser que castiga, um ser que pune. Isso é o pensamento da humanidade. Porém, o nosso Deus, através do seu Filho, ele nos propõe algo completamente diferente daquilo que o mundo mostra. É uma relação entre pai e filho. Olha só o que está em João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Então Deus não é um Deus distante, não é um Deus castigador, mas é um pai e você é filho. Segundo, honre ao nome do Senhor, está lá em Mateus capítulo 6, verso 9. Santificado seja o seu nome. Exalte o nome dele, honre o nome dele e promova o nome dele. Quantas vezes o nome do Senhor está sendo difamado? Quantas vezes o nome do Senhor está sendo desprezado, desonrado, escarnecido no mundo? Hoje nós vivemos num mundo que é só por Deus. Hoje, tudo aquilo que parece que é errado é o certo, e aquilo que é o certo parece errado. E nós temos que sobrepor. Deus te escolheu para honrar o nome dele. Deus escolheu a sua casa para honrar o nome dele. Quando os seus vizinhos olham para a tua casa, olham para a tua família, Deus escolheu a tua família para honrar o nome do Senhor. Nós precisamos santificar o nome do Senhor sobre a terra. Porque se santificarmos o nome do Senhor sobre a terra, então a terra viverá em santidade. Inclusive em Tiago capítulo 4, do verso 2 a 3, fala que nós honramos a Deus com aquilo que pedimos em oração. A maneira como você ora engrandece ao Senhor, honra ao Senhor. E olha só, a honra ao Senhor do céu, ou seja, através da nossa adoração, traz um estilo de vida honrado para a terra, que é através da integridade dos relacionamentos. Então eu consigo analisar se minha vida está fluindo de acordo com os relacionamentos que eu tenho. Eu consigo analisar se a minha vida é uma vida em adoração de acordo com os relacionamentos que eu possuo. Ninguém gosta de ficar perto de mim, então existe um problema no seu relacionamento com Deus, porque quem honra a Deus através da adoração também tem uma integridade nos seus relacionamentos. As pessoas conseguem olhar para você e falar: aquele homem é um homem honrado, é um pai de família honrado, é uma mãe honrada, é um filho honrado. Integridade nos relacionamentos.
Terceiro, estabelecimento real de prioridades na terra. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração é uma forma direta de promover o reino de Deus na terra, porque assim nós vamos colocar a vontade do Senhor e da sua soberania sobre as nossas vontades nesse mundo. Em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, é agradável e ela é completa. Já a minha vontade não é. Para os pais, então, eu quero dizer que você precisa orar, confiar e descansar. Por quê? Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. A vontade de Deus para os teus filhos é muito melhor do que a sua vontade, pai e mãe. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33 a 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso sim é poderoso, isso sim pode empoderar cada pai aqui. Porque não é a sua vontade que vai dar certo, mas sim a vontade de Deus para a tua vida que vai dar certo. Não é a sua vontade sobre os seus filhos que vai dar certo, é a vontade de Deus sobre a sua vontade que vai dar certo. Então confie na vontade de Deus. Quarto, viva uma vida de oração diária. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 11, que diz: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso é orar a Deus todos os dias pelas nossas necessidades básicas e especiais. Isso todos os dias. A Bíblia fala sobre Jó, que Jó fazia sacrifícios diários em favor dos filhos, em favor de um possível pecado que os filhos dele poderiam ter cometido. Então é orar diariamente. Você que é pai, quantas vezes você ora ao longo da semana? Quantas vezes você ora ao longo do dia? Quando nós oramos, isso é entregar o controle a quem pode controlar todas as coisas. Mais uma vez, você não pode controlar nada. Você não tem controle sobre nada. Deus tem controle sobre a sua vida. Daniel, ele orava diariamente, ele orava 3 vezes por dia. Está lá em Daniel capítulo 6, verso 10, que diz assim: e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. 3 coisas que você precisa fazer. 1 é orar no Espírito. Está lá em Efésios capítulo 6, 18 e Judas capítulo 1, verso 20. 2 é orar continuamente. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. 3, orar em todo e qualquer lugar. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Então, ore no Espírito, ore diariamente, ore em qualquer lugar. Alguns fundamentos sobre a vida cristã e a oração antes de Jesus ensinar o Pai Nosso. Primeiro, está lá em Mateus capítulo 6, verso 5, que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Jamais use a sua oração para manter a religiosidade. Jamais use a oração porque você tem que orar. Jamais use a oração porque você precisa mostrar para alguém que você ora. Ore porque você precisa orar a Deus. Segundo, não ore em vão. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Inclusive, a palavra de Deus diz que Deus, ele escuta, ele dá ouvidos aos nossos gemidos inexprimíveis. Às vezes você não tem nem como orar, mas você se lança diante de Deus e fala: Senhor, eu vou orar aos pés da pessoa certa. E ali você se derrama na presença de Deus.
Então não ore só porque tem que orar. Ore porque a tua vida anseia em falar com o Pai. E o Pai anseia em falar com você. Terceiro, direcione a oração à pessoa certa. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 9 também, que diz: Pai nosso que estás nos céus. Às vezes, a nossa oração acaba sendo para as pessoas erradas. A gente pede mais ajuda para um terceiro, a gente pede mais ajuda para qualquer outra pessoa, menos para aquele que realmente é o Pai nosso. Depois, busque um relacionamento pessoal com Deus através da sua oração. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Busque um relacionamento verdadeiro com Ele. Não tenha simplesmente como um símbolo atmosférico, um símbolo universal, mas alguém que é presente, alguém que é real e alguém que está ali como pai querendo ouvir um filho. Perdão constante nos relacionamentos. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Quantas pessoas estão devendo para você? E eu não estou falando só dinheiro, mas eu estou falando sobre devendo gratidão, devendo justiça, devendo reconhecimento, devendo paternidade, devendo respeito, devendo honra. Quantas pessoas? Seja dentro da sua casa, seja sua esposa, seu marido, seja os seus filhos, seja os seus funcionários, quantas pessoas estão devendo? Perdoe, renuncie, entregue, coloque diante de Deus os seus sentimentos, os seus pensamentos, coloque diante de Deus essas pessoas. Libera essas pessoas. Essa oração ela aparece em 2 evangelhos. Ela vai aparecer em Lucas e ela também aparece em Mateus. Mateus usa dívidas e Lucas ele vai usar pecados. Sabe por quê? Porque dívida é um pecado e o pecado é uma dívida. Se você está em pecado, você está devendo. E se você está devendo, você está em pecado. Então, se você está devendo, pague. E se você está pecando, pare. Em Hebreus 12, 14 fala que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todas as pessoas. E quantas vezes nós precisamos então perdoar? Quantas vezes nós precisamos liberar perdão? Quantas vezes isso? Jesus disse lá em Mateus capítulo 18, verso 21 a 22, Jesus disse a Pedro 70 vezes 7. Então se alguém errou, perdoe. Se ela errou de novo, perdoe de novo. Se ela errou de novo, perdoe de novo. E vá perdoando. Perdoe, libera a sua vida em nome de Jesus. Perdoe para que o Pai possa lhe perdoar também. Sexto, santidade como um estilo de vida. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 13. E não nos deixeis cair em tentação. Em Mateus capítulo 26, verso 41 também diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o nosso espírito pode até estar pronto, mas a nossa carne é fraca. A sua carne ela não vai melhorar, não tem como. E o diabo ele não vai desistir, nunca. E você precisa então estar atento e perseverar em fé. Perseverar na fidelidade com Deus, na sua santidade com Deus. E a única coisa que você precisa para cair é estar de pé. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Por isso, cuide de si e cuide da sua família. Cuide da sua casa. Cuide dos seus caminhos. Combata o pecado. Jesus pediu para que nós vigiemos. Então, vigie. Sétimo, vida empoderada pelo rei. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 13, que diz: mas livrai-nos do mal. Existe uma frase de Chris Vallotton que diz assim: um homem corajoso morre uma vez, um homem medroso morre todos os dias. Nós recebemos credenciais de embaixadores do rei.
Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, diz assim: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, antes mesmo do início de todas as coisas. E por último, tenha uma vida no sobrenatural. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, teu é o poder, teu é o governo, teu é o reino e tua é a glória. A vida cristã não é um spa para você viver gostosinho. A vida cristã é um campo de batalha. Viver no sobrenatural é saber que as minhas lutas não são contra pessoas. As minhas lutas são contra os demônios que muitas vezes usam essas pessoas, que usam situações. E quando Deus move o sobrenatural, então move-se o mundo físico. Muitos querem fazer o inverso, movem-se no físico, luta de acordo com a força do seu braço e esquece de agir no sobrenatural. E no sobrenatural, você precisa lutar por você, você precisa lutar pela sua fé, pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua igreja. Você precisa lutar pelo seu ministério, você precisa lutar pelo seu trabalho. Você não pode jogar toalha, você não pode desistir. Não é o momento de desistir, não é o momento de abandonar tudo, não é o momento. A oração é uma arma poderosa contra o nosso inimigo. Viva no sobrenatural de Deus. Disse Jesus lá em Mateus capítulo 9, verso 29, ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, mas é necessário crer, aplicar a fé, buscar na palavra a autoridade de Deus. Está lá em Mateus capítulo 9, verso 29, e ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, diz então que através da nossa oração, através do nosso jejum, através da nossa fé, o diabo vai fugir de nós. Existe poder no nome santo de Jesus. Então, quando orar, ore por este nome. Está lá em João capítulo 14, verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você pede em oração no nome de Jesus, o Pai é glorificado. O propósito da unção é transformar o sobrenatural em natural. Quando você recebe unção, então aquilo que era sobrenatural passa a ser natural para a sua vida. Muitos de nós, muitas vezes, precisamos entrar num estado zen, colocar uma música, para então conseguir entrar no sobrenatural. E o sobrenatural precisa ser natural para a nossa vida. Bill Johnson diz assim, o reavivamento que chegou não é para os indiferentes, mas é para os apaixonados. Quanto mais apaixonado você estiver de Deus, quanto mais em oração, mais em jejum você estiver de Deus, mais no sobrenatural você estiver de Deus, maior será o avivamento de Deus na sua casa e na sua família. 1 João capítulo 4, verso 4 diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Em Romanos capítulo 8, verso 31 diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vive no sobrenatural recebe também de Deus poder. Quem coloca Deus, quem coloca o sobrenatural de Deus na sua casa, recebe autoridade. Se Deus é com você, se você tem buscado a Deus, se você tem orado, se você tem jejuado e colocado Deus em primeiro lugar, quem vai ser contra você? Em 1 João capítulo 5, verso 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus deseja mudar a forma como você vê o reino de Deus e a cultura do reino que está à sua volta. Deus quer nos abrir os olhos
para que nós possamos enxergar o que é viver no sobrenatural, o que é viver a cultura do reino. Efésios capítulo 1, verso 18 a 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Oração para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Oração para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver e receber esperança, riqueza, grandeza e poder. Que nós possamos viver a cultura do reino, que isso possa entrar no nosso coração, entrar na sua casa, em nome de Jesus. Não se desespere, coloca tudo diante de Deus. A cultura do reino é Deus sobre todas as coisas. A vontade de Deus sobre a sua vontade, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos a partir de hoje abrir os nossos olhos para enxergar a cultura do reino. Abrir o nosso coração, nosso entendimento, os nossos pensamentos e sentimentos para entender a cultura do reino. Senhor, vem no nosso falar, vem no nosso ouvir e nas nossas atitudes, para que de nós possa fluir o reino de Deus. Declaramos o reino de Deus, a cultura do reino sendo estabelecida na nossa casa, na nossa família, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, pelo poder do sangue de Jesus. Decidimos, a partir de hoje, viver a cultura do reino na nossa casa. Em nome do Senhor, nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e glorifique o nome do Senhor através da sua vida, através da sua família. Deus abençoe você. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus.